Adore Ele mais um instante. Com fogo meu coração, eu te busco, eu te busco, recebe a Glória a Deus, obrigado, Senhor. Pai, nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida ao Senhor. Para a tua honra e a tua glória que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Imagine o seu dia. Aliás, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você não quiser aceitar a paz, pode deixar que eu fico com toda ela. Mas eu tenho certeza que você vai aceitar, né? Glória a Deus. Imagine o seu dia. Vamos colocar um dia aí que ele começa à meia-noite, certo? Meia-noite e 1 você já está dormindo. Você dorme de 10 horas da noite até 7 da manhã, 6 da manhã, 5 da manhã. Você produziu ali 10 horas de sono, 8 horas de sono, certo? Você produziu uma lacuna de sono. Depois você acordou, fez 1 hora de devocional ao Senhor, fez ali 1 hora produtiva de devocional ao Senhor. Depois, 8 horas você já está trabalhando. Produziu ali mais 8 ou 10 horas de trabalho, correto? Então você teve ali 8 ou 10 horas de produção de sono, 1 hora de produção de devocional na presença do Senhor, mais 8 ou 10 horas de produção de trabalho. Depois você chegou em casa, você teve ali 1 hora de produção para ajudar a esposa a fazer o alimento ou a janta, ou a esposa a preparar o alimento, o jantar. Depois você teve ali mais 2 ou 3 horas de produção de tempo de comunhão com a família, correto? Encerrou-se o nosso dia de produção de 24 horas, correto? Tivemos ali 8 a 10 horas de sono, 8 a 10 horas de trabalho, 1 hora de devocional ao Senhor e mais 2, 3 horas ali de comunhão entre a família. Encerrou-se o nosso dia produtivo. Todos concordam com isso? Alguma coisa de diferente durante a nossa semana? É mais ou menos isso, não é verdade? Esse é o nosso dia produtivo. Amém? Todos concordam? Aproximadamente? Segure isso aí para o final agora, ok? Guarde aí. Existiam alguns homens na Bíblia aonde o Senhor os chamavam de profeta. Isaías, Zacarias, Joel, Amós, Jeremias, Ezequiel e Joel e tantos outros homens de Deus. E eles tinham um cerne, uma mensagem principal. Se você analisar o conteúdo que cada um deles carregava, o que saía, o que era expressado através da sua vida, a mensagem principal entre eles, entre todos esses homens que eu falei para vocês, tinha uma mensagem principal. Alguém sabe qual é? Por um acaso? Uau, está na Bíblia, hein? Eles tinham uma mensagem principal entre todos eles. Eles pregavam o arrependimento. Todos esses profetas, todos esses homens de Deus, o que eles tinham em comum? Eles pregavam a respeito do arrependimento. É incrível como o Espírito Santo de Deus, ele é tremendo. Ele usa pessoas em diferentes épocas, diferentes idades, diferentes classes sociais, clamando pela mesma palavra, clamando pela mesma atitude chamada arrependimento. Concordam? E o interessante é que quando Deus envia o seu Filho, Ele envia uma outra pessoa também, chamado João Batista. Daqui a pouco nós vamos entrar na palavra, já só para que você entenda. E a palavra de Deus diz que esse homem, ele pregava a palavra de Deus na onde? No deserto. Ele não estava numa igreja confortável, ele não estava aqui como eu e você, sentado em cadeiras estofadas,
que se está frio, nós ligamos o heat para aquecer um pouquinho. Quando está calor, a gente dá glória a Deus que estamos sem o controle do ar-condicionado. Mas quem sabe, se for da vontade de Deus, logo logo a gente tem o controle. E o interessante é que todo o povo, eles iam aonde atrás de João Batista? Eles iam no deserto, para ouvir a mensagem de um homem que se chamava Homem de Deus. E esse homem, ele pregava no deserto. E vamos para o texto só para que você possa entender o que nós estamos falando. E o interessante é que o Senhor Jesus, ele dá testemunho a respeito desse homem, a respeito de João. E o Senhor Jesus disse assim: olha, nunca houve homem nascido de mulher como este homem, ele é o maior de todos. João é o maior de todos. E João tinha a mesma mensagem que todos esses grandes homens de Deus, esses profetas do Antigo Testamento tinham em comum. Ele estava prestes a anunciar o reino de Deus. Ele estava prestes a ver com seus próprios olhos a revelação no físico do reino de Deus, chamado Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 3, verso 1. Aleluias. A palavra diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Ou seja, arrependei-vos do quê? O que João queria dizer com essa mensagem dele? Mas eu vou me arrepender do quê? Porque se você não se arrepender, pode ser que você não participe do reino de Deus que está prestes a chegar. Mas eu estou para te dizer que ele já chegou, segundo a palavra de João Batista. E ele continua dizendo: porque é dele que o profeta Isaías disse: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vamos fazer uma pausa aqui. Por que a nossa conferência em Gales, ela chama conferência de alinhamento e avivamento? Porque para que o avivamento aconteça, é preciso que tudo esteja completamente alinhado. Não existe avivamento sem alinhamento. E quando nós falamos de alinhamento, é alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. É alinhar a nossa vida, o nosso estilo de vida. É alinhar o nosso estilo de vida de acordo com a palavra do Senhor. E quando João diz ali que nós devemos nos arrepender porque próximo está o reino dos céus, próximo está o reino de Deus, ou vos é chegado o reino de Deus, ele está falando assim: olha, mude a sua vida, mude a sua atitude que não condiz com a palavra do Senhor, porque corre-se o risco de você ficar de fora do reino de Deus. E ele continua dizendo: João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Volta um minutinho, Caleb. Vamos fazer uma pausa aqui. Quem eram os fariseus e os saduceus? Fariseus nada mais, nada menos eram que aqueles que nos nossos dias de hoje são chamados religiosos. Quem esteve aqui sábado passado lembra que eu falei o termo fanático? Aonde o fanático nada mais, nada menos é aquele que busca o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, ao entendimento daquele que não conhece a palavra de Deus, daquele que está lá no mundo. Eu até citei o exemplo da minha família no passado. Mas se você não tornar um homem que adora Jesus, um homem que vive segundo a palavra do Senhor, você corre o risco de ser achado na posição de mormon. Foi o que nós pregamos sábado passado aqui, para que você entenda isso agora.
e achando-se na posição de morno, o que vai acontecer? Se você ficar com um pé nos caminhos do Senhor e outro pé no mundo, o Senhor vai te vomitar pela sua boca, pela boca dele. É isso que vai acontecer com a vida de quem estiver com a vida dessa forma, infelizmente. E o interessante é que os fariseus, eles eram os religiosos daquela época. Como se eu dissesse, eu pregasse algo e vivesse outra coisa. Eu corro o risco de ser um religioso também. E, além dos fariseus, que eram os religiosos, porém eles não tinham a responsabilidade de pregar a palavra. Estavam ali os saduceus, que tinham a responsabilidade de pregar a palavra, porém não viviam. A palavra. Trazendo para os nossos dias de hoje, de quem é a responsabilidade de viver a palavra? Nada mais, nada menos do que todos nós. Não só do pastor, não só do diácono, não só do evangelista, não só do presbítero, não só dos irmãos, mas de todo o corpo de Cristo. É a responsabilidade de viver a palavra. Porque a todos nós o Senhor deixou um encargo, uma missão de nos santificarmos até o fim, até que Ele venha. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. E João Batista, ele começa a anunciar o reino de Deus. Ele fala, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado. 400 anos eles esperavam pelo Messias, 400 anos o Senhor estava em silêncio. E aparece um homem pregando no deserto uma palavra simples para que o povo pudesse se arrepender, porque o reino de Deus estava próximo. Ou seja, o reino de Deus começou a ser manifestado para aqueles que estavam dispostos a ir no deserto, para ouvir uma palavra de um homem louco que pregava somente a respeito de arrependimento. Mas, quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto próprio de... Ou seja, nós produzimos fruto de sono, nós produzimos frutos de trabalho, nós produzimos frutos de comunhão em casa. Onde está o nosso fruto de arrependimento? O que João Batista estava querendo dizer com isso para eles? Que eles precisavam começar a produzir frutos de arrependimento, porque o reino dos céus estava próximo. Ou seja, a todo tempo, eu e você precisamos produzir frutos de arrependimento. Mas pastor, que fruto é esse que eu nunca ouvi falar muitas vezes? Eu ouvi falar de fruto do Espírito, eu ouvi falar de dons do Espírito, eu ouvi falar de Espírito Santo, eu ouvi falar de tantas coisas, mas de fruto de arrependimento, o que é isso? Se tem alguém conversando aí do seu lado, diz para ele assim, por favor. Se tem alguém que falou a respeito de arrependimento, prestes a revelar o reino de Deus, ele disse assim, olha, você precisa produzir frutos de arrependimento. Mas que fruto é esse que eles precisavam produzir de arrependimento? É o tempo todo eu precisando vasculhar na minha vida. Ícaro, se eu pequei contra você hoje, me perdoa, meu irmão, porque eu não quero ficar fora do reino de Deus. Eu não quero ficar fora do reino dos céus. Minha esposa, se eu falei uma palavra que te desagradou, me perdoa, não foi por querer, me perdoa porque eu não quero ficar fora do reino de Deus. Isso é fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. É esse estilo de vida que João Batista estava falando para que o povo estivesse aquele estilo de vida de arrependimento. Mas pastor, eu não tenho que me arrepender de nada. Se você não tem pecado nenhum, mentiroso é, porque a própria palavra diz. Qual é o seu fruto? Qual é o nosso fruto de arrependimento que nós precisamos gerar durante todo o nosso dia? Durante todo o nosso dia. No pensamento, quantos pensamentos maus passam pela nossa mente? Senhor, gera em mim uma mente santa.
Gera em mim, Senhor, uma mente que te agrada, Senhor. Nós precisamos viver o tempo todo nesse lugar de produção de fruto de arrependimento. Foi isso que João Batista pregava, e o Senhor Jesus testemunhou a respeito de João, dizendo que não houve como homem maior do que João. E ele pregava somente isso, ele ensinava somente isso. Que o reino de Deus estava próximo e que era preciso gerar frutos de arrependimento. Quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós fazemos tudo e não há um remorso no nosso coração? Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso? Vamos aprofundar um pouquinho. Aleluias. Eu costumo dizer que eu posso falar 1000 vezes para minha esposa que eu amo ela, mas se eu for no mercado fazer compra para ela, vai valer como 1 milhão de vezes eu te amo para ela. Do que se eu falar 1000 vezes que eu te amo, talvez não tenha muito valor. Mas se eu for no mercado fazer compra com ela, vai valer 1 milhão de vezes eu te amo. Não é isso, amor? A linguagem de amor da minha esposa é uma linguagem de serviço. É uma linguagem de comunhão também. Agora, sabe o que Deus está querendo nos dizer? Preste atenção agora. Sabe o que Deus está querendo dizer quando o Senhor revelou através de João Batista que nós precisávamos gerar frutos de arrependimento? Meu amor, me perdoa. Não foi por querer. 2 vezes pedi perdão hoje já. Agora há pouco e agora de novo. Estou preparando o ambiente para mais tarde, né, amor? Brincando, glória a Deus. O que eu estou falando para ela com palavras? Me perdoa. Eu estou gerando um fruto de arrependimento genuíno na linguagem de amor dela? Na linguagem de amor dela, não. O porquê? A linguagem de amor da minha esposa é serviço. Ou seja, é a atitude. Se eu falar algo para ela que não agradou, por exemplo, se eu... Dá um exemplo aí que eu erro, amor, por um acaso. Eu não erro, né? Estou brincando, eu erro muito. Glória a Deus. Se eu falei algo que não agradou a minha esposa, um exemplo básico, e eu simplesmente chegar para ela e falar, me perdoa, talvez não tenha o valor real que ela precisava que isso tivesse. Agora, Deus, Ele tem um valor real para isso também. Quando você fala da boca para fora, pode ser simplesmente um pensamento que você teve, me perdoa, mas muitas vezes o nosso me perdoa é da boca para fora. Mas pastor, pelo menos eu estou liberando perdão, pelo menos eu estou pedindo perdão. Sim, já é um começo pequeno bem de leve. Só que se valesse 1000, pode ser valer 1 milhão se você tiver uma atitude. Agora, se você pedir perdão, falar, Amanda, me perdoa, e ter uma atitude para que venha realmente na prática, preste atenção, na prática, fazer com que aquele erro que você teve, que eu tive, demonstre com atitude que ela está vendo mesmo o meu arrependimento. Aí será um arrependimento genuíno. Isso é o verdadeiro fruto de arrependimento na sua realidade. Ou seja, eu vou passar boa parte do meu dia gerando frutos de arrependimento. Senhor, me perdoa porque eu não orei o que eu precisava orar hoje. Senhor, me perdoa porque eu não jejuei o que eu precisava jejuar hoje. Senhor, me perdoa porque eu não adorei o quanto eu precisava adorar. Eu não louvei o quanto eu precisava louvar. Senhor, me perdoa porque eu pensei mal do meu irmão. Senhor, me perdoa porque eu assisti algo que eu não deveria. Senhor, me perdoa por tantas coisas. Mas a minha atitude precisará acompanhar a minha voz, a minha fala, porque senão serão somente palavras. Quem é aquele que ama o Senhor segundo a sua palavra? É aquele que diz eu te amo? Ou é aquele que vive e obedece a sua palavra? É aquele que vive e obedece a palavra de Deus. Esse é aquele que ama para Deus. Não é aquele que diz eu te amo. O eu te amo está banalizado nos dias de hoje, como também o me perdoa. O me perdoa também se banalizou muito nos dias de hoje. Gerar frutos de arrependimento, igreja, é você reverter, é você inverter o sentido que você estava praticando.
É você reverter, fazer o caminho inverso, dar meia volta, se virar contra aquilo que você estava praticando e não praticar mais. E não praticar mais. Se você via pornografia, você não verá mais pornografia através da sua atitude. Se você maltratava a sua esposa, você não vai maltratar mais a sua esposa através de atitudes. Se você não era um bom pai, você vai começar a ser um bom pai, tendo atitudes de um bom pai, de um verdadeiro sacerdote na sua casa. Se você não é uma boa esposa, você vai começar a ter atitudes do que é ser uma verdadeira auxiliadora na sua casa. Se você não é um bom pastor, você vai começar a ter atitudes para ser um bom pastor. Isso é gerar frutos de arrependimento. Isso sim vai tocar o coração de Deus. Eu conheço grandes homens de Deus que oram, salas de orações que me põem no bolso, literalmente. Conheço homens que jejuam demais. Conheço homens de Deus que a vida na sua é uma bênção, mas o coração não é tão assim. Porque ainda não entendeu que há um coração puro está destinado a ver a Deus. Há um coração puro está fadado a ver o Senhor. E o interessante é que o ver o Senhor está anexado com a palavra arrependimento. João Batista pregava: arrependei-vos porque vos é chegado, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. Há 2000 anos esse reino de Deus foi manifestado na terra, chamado Senhor Jesus. Há 2000 anos. Eu quero ler alguns versículos. Isaías 55, 7. Só para a gente confirmar na palavra que eu te disse. A palavra diz assim: o ímpio, profeta Isaías dizendo: o ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Qual é a mensagem principal? Arrependa-se. Faça o caminho inverso do que você estava fazendo. Jeremias 25, 4. Desculpa, Caleb, por não te passar os versículos antes. Glória a Deus, obrigado. Obrigado pela paciência. Jeremias 25, 4. Também o Senhor, profeta Jeremias, dizendo: também o Senhor vos enviou com insistência todos os seus servos, os profetas, mas não destes ouvidos, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando vos diziam: convertei-vos, arrependei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitareis na terra que o Senhor deu a vós e aos vossos pais, desde tempos antigos para sempre. Próximo, Ezequiel 18, 21. Observe, a mesma mensagem está sendo falada por diferentes homens de Deus em diferentes tempos. Jeremias 25, Ezequiel 18, 21. Mas, preste atenção, mas, se o ímpio se converter, deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe como o pastor Tahir do Paquistão, quando ele chega num povoado novo, numa vila nova, como ele foi hoje, 100 pessoas se ajuntaram e nós demos uma breve palavra para aquele povo. 100 pessoas estavam ali, entre homens, crianças, velhos. 50 deles reconheceram a Cristo. 50 deles, sentado no chão batido de terra. Sentado no chão batido de terra. A hora que eu vi aquilo ali, eu senti vergonha de mim mesmo. Sentado numa cadeira, confortável, na minha casa, eu senti vergonha de mim mesmo. Eu senti vergonha de mim mesmo. Olha a sua volta. Olha que maravilha que nós temos. E nós não damos valor no que Deus tem feito.
nós precisaremos perder o que Deus tem nos dado para daí valorizar. Aí sim valorizaremos. Sabe, quando eu dou valor em alguma coisa na minha vida, muitas vezes quando eu perco. Aí eu me lembro, puxa, mas aquilo era tão bom que Deus fez. Mas aí eu sei que o que está por vir é algo ainda muito maior. E aqueles nossos irmãos sentados no chão de terra batido, todos ainda vestidos com roupas de muçulmanos ainda, 50 deles entregaram suas vidas para Cristo. 50 só. Quantos cultos nós passamos para ter um convertido ao Senhor? A vontade de pegar o avião e ir para lá amanhã já e pregar a palavra. Porque lá há conversões, há pessoas que estão se convertendo. O que é um muçulmano se converter a Cristo? Ele se converte verdadeiramente. Ele não fica com o dedinho, mas isso é religiosidade, isso é fanatismo, isso não deve fazer, pastor. Vai plantar batata, irmão. Vai se converter. Cria vergonha na sua cara, desculpa a palavra. É hora da gente não só rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração de verdade. Porque o reino de Deus está próximo. Aliás, o reino de Deus está próximo de se cumprir. Que há 2000 anos começou a ser revelado através de João Batista. Quando que você imaginaria que o Rio Grande do Sul ia haver uma enchente que 80% do estado estaria debaixo d'água? Me diz, quando? Quando, irmão Freza? Nunca. Irmão Freza é gaúcho, pode falar de carteirinha para nós. Quando? Um estado que é cheio de montanhas e vales, não é verdade? Quando? Me diz. Aconteceu? E aí? A terra inteira está sendo chacoalhada por Deus. Para não restar dúvida, a terra inteira está sendo chacoalhada por Deus. Cutuca o irmão que está do seu lado aí. Diz para ele aí, acorda ainda mais. Acorde ainda mais. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e agir com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. O que o Senhor Jesus, pode deixar na tela, Caleb, o que o Senhor Jesus disse no Apocalipse? Um dos últimos conselhos dele para mim e para você: seja justo e santo. Seja justo e santo. Sabe o que o Senhor Jesus veio fazer na terra? Além de, preste atenção, sabe o que ele veio fazer na terra? Além de demonstrar um estilo de vida, um modelo para que eu e você vivamos, para que possamos alcançar o reino de Deus. Sabe qual? Sabe o que? Ele veio cumprir toda a justiça. E sabe o que é cumprir toda a justiça? É cumprir todas as palavras que no Antigo Testamento estavam apontando para Cristo, que estavam sendo profetizadas a respeito de Cristo. Ele veio cumprir toda a justiça. Por isso que ele foi chamado justo e fiel também. Quando eu e você ouvimos da parte de Deus na sua palavra, nós devemos ser justos e santos, nós devemos cumprir a palavra e sermos santos. Oséias capítulo 14, verso 2, por favor, Caleb. O profeta Oséias disse assim: preparai vossas palavras e voltai ao Senhor. Dizei-lhe: tira toda a maldade e aceita o que é bom, e ofereceremos aos sacrifícios dos nossos lábios como novilhos. Uau! Senhor, preparai
as minhas palavras, Senhor. Responda para você mesmo, quanto tempo você tem de igreja que o Senhor se revelou para você? Como andam as palavras dos seus lábios? São palavras que condizem com uma vida santificada ao Senhor? Ou ainda são palavras que condizem com um homem do mundo ou uma mulher do mundo? São atitudes que condizem com um homem e uma mulher que tem conhecido ao Senhor? Ou são atitudes que condizem com um homem e uma mulher que não conhece a Deus, que está lá no mundo? Quais são as nossas atitudes? Sendo que todos eles estão falando, olha, converta-se, inverte o caminho que você estava indo. Joel capítulo 2, verso 12, por favor, Caleb. Nós falamos 1, 2, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Osés e Joel. 5 pelo menos, até agora. Fora João Batista e o Senhor Jesus, que estão falando a mesma palavra para mim e para você. Joel capítulo 2, verso 12, o profeta Joel diz assim: mas agora, diz quem? O Senhor. Deus está dizendo para mim e para você: convertei-vos a mim de todo o coração. Ele está falando assim, convertei-vos de uma parte do seu coração? Ele está falando, convertei-vos 50% do seu coração? 80% ou 100%? Convertei-vos 100% do seu coração. Ou seja, se o meu coração ainda não é convertido ao Senhor, ele precisa se converter 100% ao Senhor. Não existe meio termo. Não existe meio céu, não existe meio inferno. Ou é céu ou é inferno, para mim e para você. Aonde você quer passar a sua eternidade? Eu quero passar nos céus. Essa é minha luta diária entre a minha carne e o meu espírito. Essa é a minha luta diária. Essa é a nossa luta diária. E o Senhor diz assim: convertei-vos a mim de todo o coração. Com choro e com pranto. Mas pastor, por que jejum? Por que com choro? Por que com pranto? Há 3 anos a igreja jejua mais de 24 horas por dia. O Senhor tem levado homens e mulheres até um certo nível, mas eles não rompem daquele nível, porque se acostumaram com 6 horas de jejum e a sua carne se acostumou com aquilo. Só que o seu espírito precisa ser mais alimentado. Amém. Se você abastecer o seu carro, que é a gasolina, abastecer ele com diesel, o que vai acontecer? Ele vai rodar um pouquinho, vai passar 5 milhas, 10 milhas, né, pastor Inês? Ele vai começar a falhar, nem isso, né? Vai começar a falhar. Eu já fiz isso 2 vezes, só no último ano. 2 vezes. Na primeira vez, dentro do posto, eu entendi. Eu estava tão correndo, glorificando o Senhor, louvando, adorando dentro do carro. Cheguei para abastecer, correndo tudo, coloquei o combustível errado. Aí liguei para a empresa do AA, 260 ou 280, para eles irem. Lembra disso, né, amor? Lá foi 260 ou 280 para pagar o prejuízo que eu tinha feito. Há 3 meses atrás, passei a abastecer, estava fazendo Amazon, correndo tudo. O dia que era diesel, eu fui e coloquei gasolina de novo. Só que ali eu não percebi. E eu continuei fazendo entrega. Andei umas 10 milhas e o carro tranquilo. De repente eu parei no semáforo, o carro de polícia atrás de mim. De repente o carro deu uma falhadinha de leve. Eu falei: Senhor, acabei de pegar esse carro de fazer embreagem, por que falhou? Mas eu acelerei um pouquinho, falei: eu repreendo em nome de Jesus. Automaticamente o carro pegou de novo, não chegou nem a apagar. E aí eu parei no próximo stop. O Senhor trouxe diante dos meus olhos a bomba de combustível escrito petrol, que eu tinha abastecido. E o carro continuou funcionando. O que eu fiz? Eu tinha colocado só 15 libras. Eu voltei do posto, coloquei 40 libras de diesel e o carro funcionou naturalmente.
não falhou, não aconteceu nada. E o carro está perfeito, não está morto. 3 meses depois. 3 meses depois o carro está perfeito. Ou seja, se eu e você alimentarmos o nosso espírito com jejum, a nossa carne será enfraquecida. Se nós vivemos o nosso dia a dia como se não servíssemos ao Senhor com a nossa prática normal que nós praticávamos quando estávamos no mundo, a nossa carne continuará falando mais alto. Aí de repente, quando a Camille falar algo para mim que não me agradou e eu começar a demorar para liberar perdão para ela, é sinal que a minha carne está falando muito alto e que o meu espírito ainda não está no ponto que ele precisaria estar. Quer ver uma coisa? Pega o Luquinha e o Gabriel. 4, 5 anos de idade, mais ou menos, não é? Luquinha e o Gabriel. Eles podem se estapear agora. Dar um soco no outro. 10 minutos daqui a pouco, eles já estão brincando como os melhores amigos que eles são. É ou não é, Gui e Jéssica? Em 2 segundos. Mas por que nós temos tanta dificuldade em perdoar o nosso irmão Capanema? Porque o meu espírito não está alimentado o suficiente para entender o que a palavra me diz, que eu preciso perdoar o meu irmão. Se eu não perdoar o meu irmão, Deus não vai me perdoar. Se eu não perdoar o meu irmão, Deus não vai me dar o perdão que eu preciso. Porque se eu não perdoar ele, lê a oração do Pai Nosso, faz o dever de casa lá. Pode passar. Rasgai o coração e não as vestes. Sabe o que o profeta Joel está querendo dizer com isso? Não vem tocar trombeta no meio da igreja, não. Não vem adorar o Senhor somente com palavras, não. Vem adorar Ele com atitudes. Amém. Não basta simplesmente dizer eu te perdoo ou me perdoa. É preciso a atitude, rasgar o nosso coração, rasgar o nosso eu, matar nossa carne verdadeiramente. Os puros de coração estão fadados a ver o Senhor. Os puros de coração verão a Deus. E quanto mais você alimentar o teu espírito, mais você está destinado a ser um homem puro de coração, porque o teu espírito ouvirá o Espírito Santo de Deus. E de repente você vai começar a ler essa palavra aqui, você vai ver jejum. Eu preciso jejuar mais, pastor. Oração, eu preciso orar mais. Ter uma vida com Deus, eu preciso ter uma vida mais com Deus. Converter, eu preciso verdadeiramente converter. Mas quando a nossa carne ainda está falando muito alto, a gente não entende o que é isso. Essa foi a resposta que o Senhor me deu quando eu falei em línguas agora no começo do culto para você. Por que nem todos sentem o que a maioria está sentindo? É triste, mas é por isso. Quantas vezes eu me pego pensando como eu queria que o irmão A, o irmão B, o irmão C estivesse vivendo o que nós estamos vivendo. Quantos amigos eu amaria que estivesse aqui comigo, vivendo o que nós temos vivido. Mas o porquê que o João não está vivendo? Por que o Pedro não está vivendo o que nós estamos vivendo? Mas ele está dentro da igreja, mas o Pedro não está entendendo o que o Espírito está fazendo. É porque ainda não entendeu que é preciso se converter. Ele não entendeu ainda o que é verdadeiramente estar no lugar gerando fruto de arrependimento. Aonde uma simples palavra que eu possa falar mal atravessada da minha esposa precisa gerar um pedido de perdão no mínimo e uma atitude que condiza. Como que fala em português? Condiga. Condiga não? Condiga. Whatever. Uma palavra que venha para que ela entenda. Fugiu até a palavra, nem português sabe falar mais. Condiz, obrigado, glória a Deus. Uma palavra que condiz. Não condiz não, tem que ser em plural. Condiz? Obrigado, Rosana. Uma palavra que venha condizer. Acho que ficou melhor. Uma palavra que venha condizer, obrigado. Com o que eu estava falando para ela, preciso gerar atitudes. Aí eu vou estar gerando um fruto de arrependimento. E isso precisa ser no nosso dia inteiro.
no nosso dia inteiro, se passou um pensamento na minha cabeça, irmão Wellington não, ele é uma bênção, não vou nem falar nada, glória a Deus. Mas se passar algo no meu pensamento a respeito do irmão Wellington, me perdoa, porque eu preciso gerar um fruto de arrependimento no meu coração. E quando eu vou dizer pelo menos para ele, irmão Wellington, me perdoa, porque eu pensei, olha só, se eu vou pedir perdão para ele, ele pode me perdoar. Mas agora, se eu falo para ele, me perdoa, porque eu pensei mal de você, meu irmão, o que eu estou fazendo? Eu estou tendo uma atitude de rasgar o meu coração, gerando uma atitude genuína, que vai tocar o coração de Deus. E Deus vai ver, olha, Pedrinho está se convertendo de verdade, a Mariazinha está se convertendo verdadeiramente. Eu preciso derramar mais revelação para ele, eu preciso dar mais entendimento para ela, eu preciso liberar dons. O que mais eu posso fazer para o meu filho, para a minha filha, para agradar e compensar o que ele tem feito e se negado a si mesmo? Deus é assim. Deus é assim. Se ele diz na palavra dele que aqueles que o amam são aqueles que obedecem a sua palavra, depois está na Bíblia, depois você procura. E não são aqueles que dizem que amam. É sinal que o meu e o seu Deus, ele é um Deus que gosta de atitudes. De atitudes. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor. Mas eu achava que eu servia a Deus. Sabia que muitas pessoas que estarão no inferno, elas estarão lá achando que serviam a Deus? Uau! Sabia disso? Sabia? Muitas pessoas estarão no inferno achando que passaram a vida toda servindo a Deus. É triste, mas é real. Eu preciso te falar isso. Muitas pessoas estarão lá. O próprio Senhor Jesus disse: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres, sinais e prodígios. Para trás de mim não te conheço. Porque vivia da boca para fora. Gere frutos de arrependimento todos os dias. E você verá a sua vida espiritual ser turbinada pelo Espírito Santo de Deus. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Arrepende-se da desgraça que enviaria. O verdadeiro arrependimento é aquele que produz um fruto real. O verdadeiro arrependimento é aquele que produz um fruto real. Eu não vou dizer Deus, mas eu vou colocar minha esposa como exemplo aqui. Para minha esposa saber que ela está me perdoando, vai só simplesmente dizer eu te perdoo ou pedir perdão para ela, ou a minha atitude para ela condizendo com o meu arrependimento é que vai valer para ela? Qual vai valer? É a atitude. Assim é o Senhor para comigo e contigo. É se converter do nosso mau caminho. Mas pastor, o que é mal? Eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu não transgrido, mas eu penso mal. Estou pecando. Não vou colocar listas aqui de pecado porque você já está cansado de saber. Sabe qual era a desculpa dos judeus? Eles diziam assim: mas eu sou filho de Abraão. Sabe qual é a desculpa do cristianismo? Me perdoa, meu irmão. A minha e a sua desculpa é: me perdoa.
mas a verdadeira atitude é que é o que concretizará o perdão na nossa vida. Não adianta simplesmente pedir o perdão, sendo que as nossas atitudes não são de um verdadeiro arrependimento real. O fruto do arrependimento verdadeiro é uma ação concreta, que realiza uma ação de arrependimento. Senão você estará se enganando a si mesmo. A si mesmo. E para encerrarmos, 2 Coríntios, Caleb, capítulo 7, verso 12. O apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto: portanto, 2 Coríntios 7, 10, perdão, a partir do versículo 10. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz a... Aonde o arrependimento conduz? Sabe por que o apóstolo Paulo estava falando ali a respeito de tristeza? Porque ele estava ensinando num texto assim, globalmente falando, geralmente falando, que um filho deve sentir-se alegre quando o pai disciplina o seu filho. E ele disse assim: olha, não fique triste não, porque essa tristeza que vocês estão sentindo vai gerar um arrependimento verdadeiro. E o arrependimento verdadeiro vai conduzir você à salvação. Ou seja, além do avivamento, está englobado nesse pacote entre o arrependimento e a salvação. Nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Porque a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento que conduz à salvação, a qual... Pode voltar. Aí. O qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo que traz a morte. Sabe essa tristeza também que o apóstolo Paulo ali estava falando? Também nós podemos encaixar aqui quando nós pecamos e conhecemos verdadeiramente ao Senhor. Aquele pecado gera uma culpa tão grande, diante de um Deus que é tão santo, que aquilo não cabe na minha e na sua cabeça, poder pecar contra o Senhor. Nós não pecamos simplesmente, muitas vezes, contra o nosso próximo, mas nós pecamos primeiramente, antes de tudo, contra o Senhor. Porque é a lei dele que nós estamos transgredindo, é a palavra dele que nós estamos indo contra. Quando nós pecamos, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Mas pastor, o que é pecado? O pecado é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Quer ver um exemplo bem básico? Aonde pega muita gente, e me pegava também há muitos anos atrás, a pessoa que é contra o dízimo. Se você é contra o dízimo, você é contra a palavra de Deus. Se você é contra a palavra, você está em pecado. Você está indo contra o Senhor. Umas coisas bem simples, bem básicas. Bem básico. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Não quero entrar em detalhes ali. Pois vede o que essa tristeza, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Preste atenção. Que dedicação, mas também que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que punição. Em tudo provastes estar inocentes nesse assunto. Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa daquilo que praticou o mal, nem por causa daquilo que sofreu, mas para que a vossa grande preocupação por nós se manifeste diante de Deus. Nós poderíamos falar muitas coisas somente desses 3 versículos, mas eu quero que você guarde somente isso, para não complicar muito a sua cabeça.
tristeza por ter pecado contra Deus nos levará a um arrependimento tão grande que gerará atitudes em nossas vidas que condizirão realmente com o arrependimento, produzirão frutos de arrependimento e que nos conduzirão à salvação com o Senhor. Quando nós já estamos nesse processo, gerando fruto de arrependimento todo dia, gerando fruto de arrependimento todo dia, gerando fruto de arrependimento toda hora. Quanto mais nós nos arrependemos, mais nós estamos automaticamente nos santificando ao Senhor. Automaticamente você está alimentando o seu espírito, enfraquecendo a sua carne. De repente você lê simplesmente eu te amo, Jesus, e você já cai em prantos, porque aquilo é de uma profundidade tão grande que o Espírito Santo de Deus revela para o teu espírito na sua real totalidade o que significa eu te amo, Jesus. Que você entra dentro de um culto desse e você entende e discerne o ambiente espiritual que o Espírito Santo está revelando o reino de Deus manifesto na terra há 2000 anos atrás aqui em nosso meio. E aí você entende pelo que Ele está arquitetando e edificando em nosso meio, que Ele está às portas. Aleluias. Aleluias. Mateus, para finalizarmos, Mateus capítulo 4, verso 17. João Batista foi preso. E de repente o Senhor Jesus começa a pregar. Preste atenção agora. João Batista é preso. Aquele que estava anunciando que o Cordeiro de Deus estava chegando. É preso. Mas antes de ser preso, ele vem e batiza Jesus. Aliás, ele vem não, Jesus vai até ele e é batizado por ele. E ele diz assim, mas eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias, e tu vens a mim para ser batizado. E o Senhor Jesus disse assim, convence que se cumpra toda a justiça. E João Batista é preso. E de repente o Senhor Jesus começa a pregar a palavra. Ele começa a ensinar. E o que Jesus começa a falar? O que o Filho de Deus começa a falar? Imagina só, você está esperando uma pessoa chegar a 2000 anos. Imagine lá, vamos sonhar. Você está esperando uma pessoa chegar a 50 anos. E de repente essa pessoa chega e você anseia em ouvir qual é a palavra que vai sair da boca dele ou da boca dela. E de repente aquele homem que veio para manifestar o reino de Deus na terra, ele começa a falar. Ele começa a expressar algumas palavras. E ele disse assim, Mateus capítulo 4, verso 17, diz assim, daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, o que, igreja? Por quê? Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Esta foi uma das maiores frases do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, onde ele expressa para mim e para você, arrependa-se, porque o reino de Deus chegou. Produza frutos de arrependimento, igreja do Senhor, e a sua vida jamais será a mesma. Deus te usará poderosamente a partir do dia que você e eu entendemos o que é produzir frutos de arrependimento. Produzir frutos de arrependimento. Ah, Senhor. Produzir frutos de arrependimento. Produzir frutos de arrependimento, igreja. Produzir frutos de arrependimento todo dia. Nós produzimos 8 a 10 horas de sono por dia, 8 a 10 horas de trabalho, 2 a 3 horas de comunhão na família, 1 hora de devocional, mas em todas essas horas nós podemos produzir frutos de arrependimento.
Quantos frutos de arrependimento nós conseguimos produzir todos os dias? Mas pastor, eu já estou no nível que eu não erro mais. É difícil eu errar. Parabéns, continue assim. Continue assim, mas eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que Jesus veio fazer aqui na terra? Esses dias nós ouvimos uma expressão que, acho que foi o pastor Luiz Hermínio que falou que o sarrafo foi colocado lá em cima. Jesus, ele colocou o sarrafo lá em cima para mim e para você, dizendo: olha, o seu limite de expressão e vida será semelhante ao dele, será se parecer com Cristo. Esse é o seu limite. Então não existe bom o suficiente, não existe limite o suficiente. Se você já não peca mais, ou seja, se você já não tem os piores pecados, não dizendo que existe pecado maior ou menor, mas sim pecado e iniquidade. Se você já não tem iniquidades mais, mas se você peca lá, eventualmente, o pecado é um acidente. De vez em quando você se pega pecando, pensando algo mal. Mas você pode começar a aumentar o seu nível de adoração. Você pode aumentar o seu nível de bondade. Você pode aumentar o seu nível de fidelidade. Você pode aumentar o seu nível de vida com Deus. Você pode aumentar o seu nível de jejum. Você pode aumentar o seu nível de oração. Você pode aumentar o seu nível de santidade. Esse nível precisa ser aumentado e muito em nosso meio. Aleluias. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Com em teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Sabe o que João Batista estava dizendo para os fariseus e para os saduceus e para todo aquele povo que ia ter com ele para se batizar? Sabe o que ele dizia? Arrependam-se verdadeiramente, não sejam hipócritas. Quando você olha para o Brasil e vê uma nação que é 60% evangélica e ainda há tanta criminalidade, tanta homossexualidade, tanta pecado no meio do povo, logo você entende que evangelho é esse? Claro que existem ressalvas no meio. Existem ressalvas. Nós precisamos deixar de ser hipócritas como povo de Deus e sermos verdadeiros, sermos puros, porque sem pureza no nosso coração jamais veremos o Senhor. E a pureza é resultado da santidade, e a santidade é resultado da pureza. Elas andam juntas lado a lado. E o meu desejo e a minha oração como pastor para a sua vida, pela nossa vida, é que quando fecharmos os nossos olhos nessa terra para jamais abrirmos aqui, antes que vejamos o Senhor, é que Ele nos receba pelas portas. Amém. É que Ele nos receba como verdadeiramente nos preparamos a vida toda. O apóstolo Paulo compara a vida cristã como uma maratona, onde nós precisaremos criar fôlego a vida inteira, para que possamos chegar no final dela
e recebemos a coroa da vida. Recebemos a coroa do nosso Senhor. Eu falo isso com muito temor no coração para você. Você pode orar o dia inteiro, você pode jejuar o dia inteiro, você pode fazer o que você quiser, mas se as suas atitudes não condizerem com a palavra do Senhor, gerando frutos de arrependimento, que conduzirá a uma vida de pureza e santidade, você vai ser como um fariseu ou um saduceu a sua vida toda. Eu não quero perder o meu tempo contigo. Não quero perder meu tempo com ninguém. Eu não quero pregar uma vida inteira. Eu não quero pregar uma vida inteira e não ver você mudando no Senhor. Não ver você se convertendo para o Senhor. Quer ver um pastor que verdadeiramente prega e tenta viver a palavra no máximo da sua força? Ele quer ver frutos de arrependimento na vida das suas ovelhas. Fruto de arrependimento no meio do povo de Deus. Como um dia eu vou errar com cada um de vocês. Inconscientemente, às vezes sem querer eu vou errar com algum. Às vezes eu vou passar um ano sem te ligar. Mas porque o Espírito Santo precisa provar o teu coração. Meu pastor, no passado, o pastor Ledson, 10 anos meu pastor. Amo a vida dele, meu amigo mais chegado que irmão. Me passava meses sem me procurar, muitas vezes, sem me ligar, mas ele estava me ensinando a depender do Senhor. Ele estava me ensinando a depender do Senhor. Imagina hoje eu como pastor, se eu dependesse de receber ligação de alguém, para passar a mãozinha na minha cabeça e falar assim: filho, glória a Deus. Filha, você está começando a orar, você está começando a jejuar, você está sendo pastor. Imagina se fosse um pastor que precisasse que alguém passasse a mãozinha na cabeça. E aí? Como será daqui uns dias? Aonde a igreja pode até passar pela grande tribulação ou não? Aonde o anticristo fará com que eu e você neguemos a Cristo ou não? Sabe por que o Senhor está te fazendo forte, igreja? Sabe por que muitas vezes o povo de Deus é uma geração mimimi? Mas em nosso meio nós estamos gerando uma geração forte. Homens e mulheres que dependem do Senhor. Homens e mulheres que geram frutos de arrependimento do Senhor. Homens e mulheres que são instruídos na palavra do Senhor. Para que se a igreja passar pelo arrebatamento, pela grande tribulação, antes do arrebatamento ou depois, para que você entenda que você precisou ser edificado como um homem e uma mulher forte. Um homem e uma mulher que espera em Deus. Um homem e uma mulher que sabe que o seu destino não é essa terra. O seu destino é Jerusalém celestial. Depois você vai governar na terra com o Senhor também. Mas o seu destino principal é Jerusalém celestial. É para isso que eu e você estamos sendo edificados. E por isso que nós precisamos gerar frutos de arrependimento todos os dias. Para que a pureza seja uma marca na nossa vida. E consequentemente a santidade seja latente e real em nós. Gerando frutos dignos do Senhor. Vamos colocar em pé, por favor, aplaudindo ao Senhor. A minha oração agora por nós. Nós precisamos nos colocar num lugar, preste atenção. Nós nunca seremos bons o suficiente. Nós nunca faremos o que é suficiente fazer. Que não precisaremos gerar frutos de arrependimento. Mas pastor, eu preciso entender um pouquinho mais o que é gerar fruto de arrependimento. Eu preciso entender o que é gerar esse fruto um pouquinho mais. Sabe quando que você vai começar a entender? Quando você começar a praticar isso. Quando você começar a praticar com ações. Você vai fazer uma vez, você vai fazer a segunda vez, você vai fazer a terceira vez. De repente vai criar um hábito na sua vida.
E de repente o Espírito Santo de Deus vai vir e vai te incendiar de uma forma tremenda e poderosa. E a minha oração por nós nessa noite é para que o Senhor abra o nosso entendimento, dando clareza e revelação do que é verdadeiramente o fruto do arrependimento. E eu quero orar, te abençoando nessa noite. Eu não quero chamar ninguém aqui à frente, porque eu entendo que essa palavra é para a igreja toda, inclusive para a minha vida. Nós precisamos estar constantemente nesse lugar de arrependimento. João Batista, ele nos indicou que o caminho para o Senhor chama-se arrependimento. O Senhor Jesus também afirmou que o caminho para o Senhor, para o reino de Deus, é o arrependimento. Comece a vasculhar na sua vida do que nós precisamos se arrepender. Comece a vasculhar na sua vida o que nós precisamos nos arrepender. Não só agora, mas a partir de agora, todos os dias. E eu quero te convidar nessa noite a pedir perdão a Deus. O Senhor liberará perdão aqui nessa noite, porque existem muitos corações que assim desejam. Porém, a concretização desse fruto na sua vida será a sua atitude. O Senhor vai te perdoar, porém você vai ter que pedir perdão para muita gente. Porém, você vai ter que liberar perdão para muita gente. E não se preocupe se alguém chegar para você, irmão César, e te pedir: olha, César, me perdoa. Eu pensei isso de você, me perdoa, meu irmão. É como o Luquinha e o Luquinha e o Gabriel. 2 segundos depois, eu achava que era 5 minutos. 2 segundos depois eles já estarão brincando como melhores amigos. Assim será aquele que vir pedir perdão para ti, porque ele entendeu o verdadeiro evangelho, ele entendeu realmente a palavra de Deus. Sabe, aquele que pede perdão primeiro, sabe quem é? É aquele que entendeu primeiro o evangelho. É sobre um reino que está sendo edificado, e aonde este reino está prestes a ver o seu maior desfecho, que é a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, pela segunda vez nessa terra. Aonde em breve ele fenderá os céus, ele rasgará os céus, para buscar a sua noiva santa e imaculada. Santa e imaculada. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Se você quiser procurar alguém aqui na igreja e pedir perdão, se você quiser procurar alguém aqui na igreja e dizer: ora por mim, por favor, eu preciso de ajuda para liberar perdão para alguém. Se você precisa de força para que o Espírito Santo te dê força para pedir perdão, que Ele te dê força também. Vamos adorar o Senhor enquanto isso. Show, lavas, decoa, lavassu, mianta, lavadaias. Enquanto nós adoraremos ao Senhor, peça perdão ao Senhor, ore a Ele em nome de Jesus. É maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Quando o Senhor se revelou ao povo de Deus, ao povo de Israel no Monte Sinai,
E ele veio e disse a Moisés: olha, diga ao povo que se santifique, porque ao terceiro dia eu descerei no meio de vós. O Senhor estava dizendo assim: olha, diga ao povo que se converta dos seus maus caminhos, diga ao povo que se arrependa, porque ao terceiro dia eu descerei no meio de vós. A mesma coisa o Espírito Santo está dizendo há praticamente 2000 anos. Somente através de João Batista, através do Senhor Jesus, fora os outros profetas. Arrependei-vos porque o reino de Deus vos é chegado. Arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. E o Senhor certamente virá, igreja. Certamente virá, adora Ele com todo o seu entendimento, com toda a sua força, em nome de Jesus. Você que deseja se jogar diante da presença do Senhor, saia do seu lugar, se jogue aqui à frente, se arrependa diante dele. Ninguém é suficientemente bom para que não tenha nada do que se arrepender diante do Senhor. Sim, Senhor. Quero estar em tua presença. Seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida. Eu quero nascer, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Eu falo Jesus, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, aqui neste lugar. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos humilhamos, Pai, diante de ti, Senhor, nós nos humilhamos, te pedindo, Senhor, perdão pelos nossos pecados.
Sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, porque nós não queremos que nada faça separação entre nós e o Senhor. Nós nos humilhamos, Senhor, porque nós queremos ver a Ti, Senhor. Nós nos humilhamos porque prostrado aos Teus pés é o lugar mais alto, Senhor, que nós podemos chegar, Senhor. E nós estamos contentes por isso, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos Te ver, Senhor. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Mais do que o ar que nós respiramos, nós queremos a Ti, Senhor, como somente. Pai, nós não queremos ouro nem prata, Senhor, porque Tu és mais precioso e infinitamente mais, Senhor, do que qualquer ouro ou prata, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós queremos o Senhor conosco, Senhor. O tempo todo nós queremos a Ti, Senhor. Nós não queremos ter espasmos, Senhor, pequenos momentos que nós sentimos a Tua presença, mas nós queremos andar contigo, ver o Senhor em nós o tempo inteiro, Senhor. Nós queremos a Ti, Espírito Santo, e nós queremos nos parecer contigo, Senhor. Nós queremos falar, Senhor, a Tua língua. Nós queremos viver os Teus sonhos. Nós queremos viver os Teus propósitos. Nós queremos estar na agenda do Senhor. Fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida. Nós somente queremos a Ti, Espírito. Nós somente queremos a Ti, Espírito Santo. Nós queremos a Ti, Espírito Santo, mais do que o ar que nós respiramos, Senhor. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós ansiamos pela Tua presença, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti, Senhor. É por isso que nós vivemos, Espírito Santo. Porque nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos glorificar, engrandecer, louvar e adorar, Senhor. Jesus, quero nascer, eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, seja minha vida, seja Tua vida, minha vida seja Tua vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Senhor, nós Te damos a honra e a glória em todas as coisas. Senhor, nós entregamos a vida de cada um de nós, entregamos o nosso culto ao Senhor, que não termina aqui. Termina sim o culto congregacional ao Senhor, mas começará a partir de agora o nosso culto individual, o nosso culto familiar, a cada hora com o Senhor. Que o Senhor possa revelar-se ainda mais para os filhos, que o Senhor possa converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que, Senhor, venhamos a crescer um pouquinho mais, até chegarmos, Senhor, aos Teus pés, que é o lugar mais alto que nós podemos chegar. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, amados, esqueci de algo. Temos dia 8 de junho, teremos o Descende, o culto do Descende aqui, amém? Só que tem um detalhe, é necessário fazer inscrição para o culto do Descende. Já temos aí 250 pessoas, Icaro, que ele falou, 250 pessoas inscritas que estarão aqui no dia 8 de junho. Glória a Deus.
Então, se você chegar sem inscrição, corre o risco de você não conseguir entrar, ok? Faça a inscrição para que você garanta a sua vaga. É totalmente de graça, não tem custo nenhum. Só que para que possamos controlar a quantidade de pessoas, é necessário fazer a inscrição. Eu vou pedir para a irmã Samira postar o link lá no grupo da igreja, por favor, logo mais, para que você possa entrar no link e fazer a sua inscrição em nome de Jesus. Temos também o nosso projeto das Bíblias para o Paquistão. Você pode ali comprar uma garrafinha d'água e abençoar uma Bíblia para os nossos irmãos lá no Paquistão, que precisam da palavra de Deus, que nós levaremos para eles em breve, em nome de Jesus. Amém? Ide em paz, que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.